Boa tarde. É com grande satisfação que damos as boas-vindas a todos que estão assistindo este evento. Eu sou Fabiola Murta, gerente de área de inteligência de projetos de TI. Estou acompanhada do meu colega Lincoln Rezende, gerente de inovação digital da ArcelorMittal Tubarão. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Fabiola, e a todos vocês que estão aqui conosco. Antes de darmos continuidade ao nosso encontro, informo que estamos seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento social recomendados pelos órgãos oficiais de saúde, sendo essa live realizada 100% online. Vamos reconhecer os destaques do ecossistema de inovação digital, parceiros do programa Inove-se no Espírito Santo e em Santa Catarina, com o troféu Inove-se ArcelorMittal de Inovação Digital. E para quem ainda não nos conhece, o Inove-se é um programa de inovação digital para o segmento de aços planos da ArcelorMittal, criado com o objetivo de conectar startups, empresas e parceiros aos desafios e oportunidades de negócios da empresa. O programa funciona de forma colaborativa, incentivando a criatividade e a cocriação.
Para a abertura oficial do nosso encontro dessa tarde, convido Benjamin Baptista, CEO de Aços Planos América do Sul. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, Lilco, e a todos que estão nos acompanhando. A atenção e o foco na inovação tem sido uma constante na nossa empresa. Desde 2018, a ArcelorMittal faz parte da mobilização capixaba pela inovação. O troféu Inove-se ArcelorMittal de Inovação Digital é o reconhecimento àqueles que têm contribuído para a transformação digital nas regiões onde o nosso segmento está mais presente. Desde o final de 1919, o programa Inove-se tem contribuído para alavancar a inovação aberta no Espírito Santo e fortalecer o ecossistema capixaba no cenário nacional. Os resultados do programa têm sido muito positivos, com valiosa geração de valor para a nossa empresa e acreditamos também que para o ecossistema. Nós queremos fortalecer os ecossistemas do Espírito Santo e Santa Catarina, como já ocorre em Minas Gerais com a Sulab. Para termos um ecossistema de inovação bem-sucedido no país, nós precisamos investir e incentivar a sua estruturação e gestão. O sucesso não acontece por acaso. Ele é resultado de muito trabalho e profissionalismo. Em Santa Catarina, nós já temos um ecossistema mais maduro, com o qual iniciamos contatos e já aprendemos muito com eles. Agora é hora de reconhecermos esses ecossistemas no Espírito Santo e em Santa Catarina, que têm sido nossos importantes parceiros. Em 2020, a nossa empresa conquistou o primeiro lugar em inovação no ranking Empresas Mais, elaborados pelo jornal Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Instituto de Administração da USP e a Austin Rating. Essa vitória é resultado do nosso foco permanente na inovação. Nossa expectativa é que essa seja a primeira de muitas edições do Troféu Inoves ArcelorMittal de Inovação Digital. Bom eventos para todos, muito obrigado. Nico, está com você. Obrigada, Benjamin. Passando agora para um momento importante, convido Sandro Valeri, sócio-diretor da Elo Group, com foco em Corporate Venture Capital. Sandro é PhD em Engenharia Aeronáutica pelo ITA e mestre em Engenheiro de Produção pela USP. Sandro atuou na Embraer, onde criou a área de inovação e empreendeu a Embraerx, no Vale do Silício e em Boston. Sandro coordenou centenas de projetos de inovação, destacando a concepção dos negócios eVTOL, o carro voador, e segurança cibernética. Apoiou a criação dos fundos CVC FIP Aeroespacial e do Catapult Ventures, tendo avaliado mais de 6.000 startups em 9 países, com investimento em mais de 60. Hoje, Sandro é coordenador do Comitê de Corporate Venture Capital da ABV CAP, avaliador de unidades Embrapi. Atua na Fundação Dom Cabral como professor convidado no MBA Executivo e no Conselho do Mestrado Profissional, além de fazer parte do Comitê de Seleção de Startups em aceleradoras no Brasil, Estados Unidos e Israel. Sua apresentação abordará o tema Como construir ecossistemas de inovação sólidos. Sandro, boa tarde. Eu passo a palavra para você. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer poder participar aqui hoje no prêmio do Inoves da ArcelorMittal. Então é um prazer. Eu sou entusiasta de ecossistema, venho há alguns anos trabalhando em ecossistemas de startup, tive a oportunidade de trabalhar em alguns ecossistemas pelo mundo, na Embraer, e aqui, pela Elo Group, eu venho focando bastante aqui no Brasil e Estados Unidos. E o que eu trago para vocês aqui é uma visão, eu até vou ter um pouquinho de teoria, mas é uma visão muito prática dessa experiência de quem busca investimento. Então, como eu tive um pouco dessa experiência na minha vida, podendo fazer comparação entre ecossistemas diferentes, os quais eu presenciei e eu tenho boas conexões, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é um pouco
dessa experiência. Então, eu trago aqui um material para dar apoio, falando um pouquinho sobre ecossistemas. O que caracteriza um ecossistema de inovação? Então, isso, lembra que eu falei que eu vou falar um pouquinho sobre, um pouquinho só de teoria. Isso é um negócio que eu aprendi quando eu fiz uma visita no MIT em 2011. Né? Em 2011, esse pessoal lá do MIT, eles falaram assim, olha, aqui em Cambridge, Boston, existe um ecossistema. Né? Eu fiquei tão encantado com aquilo que eu nunca mais esqueci. Né? E nunca mais esqueci, depois eu tentei implementar isso na Embraer, e por aí vai, e fui aprendendo ao longo do tempo. Mas o que caracteriza um ecossistema de inovação? Então, ecossistemas de inovação, normalmente, são locais, geralmente do tamanho de uma cidade, um pouco mais que uma cidade, às vezes uma região metropolitana, tá? Que eles têm 5 atores que atuam de maneira conjunta e de maneira simbiótica. Então, não é à toa que a palavra é ecossistema. Ecossistema lembra muito o ecossistema da natureza. Não existe uma coordenação, existe ali uma comunidade, tá? Existe ali uma simbiose, uma dependência entre todos os atores. Então, eu começo falando um pouco dos atores que caracterizam um ecossistema. Então, eu vou trazer um pouquinho mais para o maduro aqui, depois a gente fala um pouquinho como que é desenvolver os ecossistemas em desenvolvimento. Então, eles têm, dentre esses atores, eu vou começar falando do governo. Qual que é o papel do governo dentro de um ecossistema? Em ecossistemas mais desenvolvidos, o papel do governo é não atrapalhar. Tá? É interessante falar isso, mas ele tem que trazer condições para que a inovação consiga acontecer. E a inovação acontece pelos outros players. Quem que são os outros players? Tá? Um segundo player importantíssimo são as universidades. E o que as universidades trazem para os ecossistemas de inovação? Elas trazem mão de obra, gente qualificada, e elas trazem pesquisa básica. Então, são 2 pontos extremamente necessários para que a inovação possa florescer. Um terceiro ator são as empresas. Então, as empresas, elas têm, obviamente, o papel no ecossistema de trazer negócios, de criar negócios, elas precisam dos talentos das universidades e elas, junto com universidades, também trazem a pesquisa básica. Então, as empresas são e eu vou dizer que até um pouco médias e grandes empresas, elas acabam sendo um dos principais combustíveis e, vamos dizer assim, consumidores de um ecossistema de inovação. Um outro ponto que é fundamental para que um ecossistema de inovação caminhe é o capital de risco. Então, o capital de risco, e o nome que nós costumamos chamar, é o nome em inglês, ele é o Venture Capital, tá? Muito comum nos Estados Unidos há mais de 50 anos, veio se tornando comum no mundo inteiro na última década. Aí o capital de risco é aquele capital que é colocado por um equity em troca de equity nas empresas nascentes ou nas startups, que aí entra o último ator do ecossistema. Esse último ator são os empreendedores. Então, os empreendedores precisam do capital de risco para poder crescer o negócio deles. Eles precisam da universidade para a formação deles, mas também para poder fazer conexão com pesquisa básica. E eles precisam também das empresas para poder fazer um pouco dessa conexão com pesquisa básica e muito para apoiá-los no crescimento, e especialmente precisa muito do governo para que facilite a criação de empresas, o desenvolvimento de empresas, em especial nas fases iniciais. Então, isso aqui é o que caracteriza um ecossistema de inovação. E eu falo muito sobre isso aqui, inclusive, eu dou na aula do Dom Cabral, né, e um dia desse eu estava dando uma aula, e apareceu uma das alunas, era do Instituto de Capitalismo Consciente. E ela falou, Sandro, mas eu vejo tudo isso em São Paulo. Né? Por que São Paulo não é igual ao Vale do Silício? O que tem de diferente de São Paulo para Boston? Né?
Eu parei para pensar um pouquinho e existe um elemento. Esse aqui é da minha observação. Então, isso aqui não está escrito em teoria nenhuma, né? Isso é da minha observação. Existe um elemento, nesses que são os principais do mundo, daqui a pouco eu vou trazer quais que são eles, e no Brasil tem alguns que já têm isso. Esse elemento é o senso de comunidade. Então, o que é o senso de comunidade que nós conseguimos vivenciar em ecossistemas maduros? Todas as pessoas costumam ajudar todas as pessoas. Então, eu diria assim, aquela história dos graus de separação, um ecossistema maduro é 1 grau de separação entre praticamente todas as pessoas. E existe uma predisposição para ajudar. E quem não quer ajudar, normalmente indica quem ajuda. Então, isso é uma característica que eu vi isso no Vale do Silício, vi isso no Israel, vi isso em Boston, vi isso em Singapura, tá? E vi aqui no Brasil também, que vai ser uma surpresinha, aonde que isso no Brasil já existe bem desenvolvido. Então, isso aqui é um ponto trazendo... Então, o que é o ecossistema de inovação? Quais são os elementos e os players que nós precisamos ter nos ecossistemas de inovação? E um ponto muito importante, o senso de comunidade é algo que diferencia, de pertencer. Agora eu vou trazer um pouquinho, só uma reflexão a respeito do Brasil. Tá? Se a gente olhar para o Brasil, nós temos o Global Innovation Index, o Brasil está aí, nós estamos na posição 62, nós ficamos variando ali, sempre ali na posição entre 60 e 70. E o Global Innovation Index, ele é uma medida praticamente do ecossistema de inovação de um país. Então isso é muito interessante. E a reflexão que eu trago aqui nessa figura é um pouquinho das forças e das fraquezas que o ecossistema de inovação brasileiro tem. E aqui, sem entrar no detalhe, se a gente olhar, vocês podem ver assim, onde estão as forças do ecossistema de inovação brasileiro? Número 1 está nas empresas. Então, as empresas elas colocam o Brasil em posições de competitividade global. E número 2 está nas universidades. O que não aparece entre forças? Não aparecem ainda força de empreendedores, embora aqui eles não avaliem tanto empreendedores, e o capital de risco não aparece, definitivamente. Por outro lado, quando nós vamos para as fraquezas, as empresas também fazem parte da fraqueza, mas a gente tem muita necessidade do governo. O que é meio óbvio, né? Isso todas as pessoas falam, a gente sente essa dificuldade no dia a dia, mas o governo realmente, ele dificulta muito, e se a gente trouxer um pouquinho para o ecossistema, olhem só ali um dos piores rankings do Brasil, facilidade de começar um negócio, na prática é dificuldade de começar um negócio. Então o Brasil tem uma das piores posições no ranking global, em termos de começar negócio. Infraestrutura é complicada no Brasil. E a gente não tem capital de risco, que é um dos grandes problemas em geral de todo o ecossistema brasileiro. Então isso aqui é para a nossa reflexão, que por mais que nós tenhamos, eu disse que os ecossistemas são globais, são locais, são normalmente regiões, cidades, regiões metropolitanas, nós não deixamos de estar inseridos nesse meio que é o Brasil. Então nós temos as forças e as fraquezas que o Brasil tem em todos os lugares. Nosso desafio em ecossistemas, nos ecossistemas locais, então, como que a gente pode passar essas barreiras? E trazendo um pouquinho de exemplos de quais que são os principais ecossistemas de inovação do mundo, tá? Ali eu trouxe um pouco de ecossistema, vocês podem ver ali do lado esquerdo, um pouco de ecossistemas de startup, que é um tipo de ecossistema, mas aqui eu quis trazer os de inovação, que os de inovação são aqueles que têm as 5 pontas. E de inovação, o que nós temos lá em cima, isso é 100% da minha experiência prática, né? Agora que eu vivo conversando com o pessoal do Dom Cabral e aqui na Elo Group, né? Um dia a gente ainda vai escrever um artigo ou preparar um material muito legal sobre isso, mas aqueles 5 de cima são os mais completos que eu conheço pessoalmente, tá? E eles têm super desenvolvidos todos os 5 aspectos. Então a gente fala de Vale do Silício, e Vale do Silício, só para trazer um pouco, não é só Vale do Silício, é Bay Area. Então, é o Vale do Silício, que são várias cidades, é São Francisco e Berkeley. E aí, isso é o que se tornou o ecossistema. Nós temos Shenzhen é um caso muito interessante, que Shenzhen foi criado para ser um ecossistema, é uma cidade criada para ser ecossistema há pouco mais de 3 décadas. Então, ela teve o governo chinês na base,
trazendo e transformando essa cidade no que é o centro de hardware mundial hoje. Existe Boston nos Estados Unidos, daqui a pouco eu vou trazer um pouco. Boston, assim como o Vale do Silício, é uma grande referência. E eu gosto muito de Israel e Singapura, e lá no finalzinho nós vamos falar de Israel e Singapura de novo. Por quê? Porque são ecossistemas muito específicos, eles são pequenos, eles dependem de exportação, e mesmo assim são brilhantes em termos de inovação. Quando a gente vem para o Brasil, no Brasil eu estou destacando aqui, com fotos maiores, os principais hoje que nós temos no Brasil. Então naturalmente, São Paulo é grande, mas não é completo. Tá? Ainda depende muito, eu diria assim, o governo tem muito que fazer em São Paulo ainda. Mas em São Paulo tem um ponto-chave, tem um negócio que a capital precisa se desenvolver ainda, que é o senso de comunidade. Tá? Então, em São Paulo existe muita competição e isso gera um pouco de dificuldade para o ecossistema. Por outro lado, tem tanto dinheiro, tem muita universidade, tem muita formação de talento, tem muitas empresas, muito P&D em São Paulo, então isso contrabalanceia, mas tem muito mais potencial para ir muito além disso. A gente tem BH com uma situação muito parecida com São Paulo, com as mesmas características, e o Rio de Janeiro é o gigante adormecido. Por que eu chamo de gigante adormecido? Porque eles estão acordando agora para reforçar o ecossistema. Então, assim como São Paulo, tem muitas universidades, formação de universidades, tem muitas empresas e centros de P&D, tem muitos empreendedores, e quem está chegando no Rio é o capital de risco. E o capital de risco tende a se dividir entre Rio e São Paulo numa proporção boa. O último elemento ali, obviamente, o governo precisa trabalhar, e o Rio tem uma coisa muito especial, o senso de comunidade no Rio de Janeiro é muito forte. Então, por isso que eu trago esse ponto como gigante adormecido. E eu deixei para o final o que eu considero os dois mais maduros do Brasil de longe. Né? Então, a gente tem o Porto Digital, que começou um trabalho há mais ou menos 2 décadas, né, o Recife, e lá no Recife não tem a pujança de São Paulo do ponto de vista de capital de risco, e não tem o tamanho e o volume, mas tem as 5 pontas muito bem equilibradas. Então, o que começa a acontecer no Recife é que os primeiros empreendedores lá do começo da década de 2000 começam a voltar para o Recife e começam a se tornar investidores do ecossistema, e isso começa a mudar. E Florianópolis, ele é um passo além de todos os ecossistemas do Brasil. Então, Florianópolis, ele é o Recife um pouco mais reforçado, também um trabalho que começou com uma estruturação do governo há pouco mais de 30 anos, ou há quase 30 anos, e hoje é um ecossistema que os empreendedores estão voltando, estão vendendo suas startups, voltando, e lá existe, por exemplo, muito mais capital de risco e muito mais senso de comunidade do que tem no Recife. O Florianópolis é o que eu mais vi de parecido no Brasil em termos de senso de comunidade de ecossistema. É muito parecido com o que existe, por exemplo, em Israel e no Vale do Silício. E tem alguns ecossistemas nascentes no Brasil. Então, a gente tem Joinville, um ecossistema importante, ele já nasce nessa esteira do governo de Santa Catarina. Campinas sempre foi um cluster de tecnologia de informação e comunicação, e agora começa a destacar com a chegada das startups. Curitiba vem despontando também, e São José dos Campos é o aeroespacial. E o que é interessante, um último ponto em termos de ecossistema, como que eles funcionam? A pergunta pode ser, que ecossistema que vale a pena a minha empresa trabalhar? De que ecossistema que eu me aproximo? Todo mundo precisa do Vale do Silício? Ou eu nunca preciso ir para o Vale do Silício? Ou será que eu preciso ir para Shenzhen? Que diferença que faz isso? Pessoal, claro que existem 2 pontos aqui. Existe um que é o tamanho do bolso da empresa. Né? Então, assim, se o bolso da empresa não permitir que a gente vá para o exterior, obviamente nós temos que explorar os ecossistemas aqui do Brasil. Se o bolso permite explorar o do exterior, então a gente passa a ter um leque gigantesco. Então, a mensagem aqui na história que eu vou passar no próximo slide é o seguinte: não existe ecossistema preferido. Tá? Existe a estratégia de investimento necessário, por exemplo, no meu caso, que sou investimento corporate venture, capital, ou existe a estratégia de inovação da empresa, e existem os ecossistemas que atendem melhor a sua estratégia. Então, a rigor, né, dá para trabalhar com vários ao mesmo tempo, não tem que escolher. E o que caracteriza ecossistemas? São vocações. E nesse ponto de vocações, o que eu percebi é que não existe nenhum, tirando o Vale do Silício, nenhum ecossistema completo. Então, assim, o único local
Vocês vão encontrar de tudo, de todo tipo. Vocês vão encontrar pesquisa básica, pesquisa avançada, vai encontrar universidade, vai encontrar saúde, agro, espaço. Vocês vão encontrar de tudo, tem boa formação, tem de tudo, é o Vale do Silício. Então, o Vale do Silício e a BR realmente é um ponto que estou na dúvida ou quero aprender um pouquinho de tudo que está acontecendo, vai lá para o Vale. E uma outra coisa que caracteriza o Vale, como eles se transformaram num hub global de inovação, eles são conectados aos principais hubs do mundo. Então, isso aqui é um ponto que o Vale do Silício é um pouco fora ao concurso, vamos dizer assim. Os demais, eles já têm seus focos. Então, por exemplo, Boston. Boston é saúde e tecnologia de fronteira. Quer entender o que vai acontecer no mundo daqui 7, 8 anos? Procura uma startup de Boston. Tem uma boa chance de entender o que vai acontecer em 2025 e 2026. Tá? A gente tem Israel, que naturalmente ele é muito forte em volta de defesa, e eles estão se tornando muito fortes em volta de mobilidade. Nova York e Londres é bastante fintech. Singapura, hard science, P&D e comércio. E vamos guardar esse comércio aqui para falar um pouquinho depois. Tem Shenzhen, que é agro. Nos Estados Unidos tem San Luis, desculpa, Shenzhen, que é hardware, San Luis, que é agro. E nós temos esses dois novos, né, para nós aqui brasileiros, mas em que eu diria as soluções mais completas, mais profundas de fronteira de inteligência artificial e plataforma, hoje eles são encontrados em Waterloo, que fica no Canadá, em Austin. São super interessantes. Se a gente volta para o Brasil, também tem aí, nós temos também as vocações. Então, São Paulo, muito fintech, saúde em São Paulo, e corporate, que eu estou chamando de corporate, tecnologias que ajudam os corporates, que ajudam as empresas. Isso é muito forte em São Paulo. E em BH, a gente já vai para inteligência artificial, para a plataforma digital. Recife, eu chamei de Deep IT. O que eu estou chamando de Deep IT? É tudo que é relacionado com tecnologia de informação e fronteira. Inteligência artificial, cybersecurity, cloud, plataformas. Então, o Recife, eles têm um grau de sofisticação maior do que o Brasil. Se a gente vem para Floripa, aí já é fintech, marketing, plataformas digitais. Rio de Janeiro, está nascendo óleo e gás. Joinville, grande exemplo de indústria 4.0. Aqui, São José, eu sou de São José, aeroespacial. E lá em Piracicaba, o agro, tem um segundo hub agro nascendo no Brasil, que é Cuiabá. Então, ele está nascendo, como eu nunca fui lá, eu não coloquei na minha lista ainda, mas um dia eu vou lá e aí eu vou conseguir dizer como que foi. Então, eu queria trazer para vocês, qual que é a estratégia que vocês querem? No que vocês querem investir? O que faz diferença do ponto de vista de inovação e qual é o tamanho do seu bolso? Se o bolso é grande, vale olhar todos esses hubs. Se o bolso é pequeno, a gente olha aqui para o lado direito, né? E a gente vem nos hubs brasileiros. Então, isso que eu queria deixar o ponto para vocês. E quando a gente fala da ArcelorMittal e do reconhecimento que está acontecendo aqui, nós estamos falando principalmente, tá, de dois hubs. Né? A gente fala muito do hub de Santa Catarina e a gente fala muito do hub, né, do ecossistema do Espírito Santo. Então, Santa Catarina, gente, eu já falei tudo aqui. Né? A ArcelorMittal tem muita sorte de estar nos dois hubs, porque ela consegue pisar no mais maduro do país. E o Espírito Santo? Tá. Como que fica o Espírito Santo? Então, eu fiz uma reflexão, peguei até alguma ajuda para entender um pouquinho mais de governo, né? Estive algumas vezes no Espírito Santo, tem bons amigos, bons clientes no Espírito Santo. E um dos últimos clientes que eu encontrei, inclusive hoje é um dos candidatos a prêmio, né? Eu cheguei a conversar lá com o Flávio, que deve estar assistindo, eu falei assim, Flávio, que água que vocês estão bebendo aqui no Espírito Santo, né? Por quê? Porque é muito interessante o que está acontecendo com o ecossistema do Espírito Santo. O que eu coloquei de estrelinha é o que eu considero as grandes forças, né? Então, a gente está num estado aí que tem pouco mais de entre 4 e 5 milhões de habitantes, e isso é pouco, é pouquinha gente. Lembra que eu falei um pouquinho de Israel e Singapura? Então, é pouquinha gente, parece com Israel e Singapura, tá? E o que tem de forte? Primeiro, num estado desse tamanho, ter o volume de grandes empresas que tem, então empresas como a Água Branca, como a Arcelor, tá? A gente tem a startup como a Wine, nós temos empresas como a Medicenium, tá? Grupo Boais, então são empresas que fazem muita diferença para o estado e para o país, e é impressionante essa quantidade de empresa que tem num estado com tão pouco habitante. E o segundo ponto é a formação. Então, a gente vê aqui no estado de São Paulo, quando chegam as pessoas que são formadas nas universidades do Espírito Santo, o diferencial que elas fazem nas empresas e nas startups. E isso começa a aparecer no ecossistema,
que aí pega o outro ladinho lá, que é o lado dos empreendedores. Então, começam a aparecer empreendedores fora de série, e eu conheci mais de 10 ou de 15, né? E isso é graças à formação do Estado. E tem um ponto interessante que o Espírito Santo tem. Lembra que eu falei que eu vi só muito forte em Santa Catarina e bom lá no Recife? E o Espírito Santo também é muito forte, que é o senso de comunidade. Então, existe a comunidade capixaba, e essa comunidade é muito forte. E é muito interessante que vocês se conhecem. Então, é muito legal. Tá? É muito legal. O que precisa melhorar? Tá? Capital de risco não tem. Então, é zerado. Vai começar a acontecer quando os primeiros grandes empreendedores venderem suas empresas e voltarem. Mas é uma solução. Capital de risco é privado, não depende de governo. Então, eu aqui deixo... numa encontro que eu tive no Findeslab, eu falei sobre isso há mais de um ano atrás. Deixo aqui o desafio para as empresas. Vocês podem trazer capital de risco para fomentar o Estado. Isso vai retornar para vocês. E o governo pode se espelhar um pouquinho no que aconteceu, por exemplo, em Santa Catarina. E ter um pouco de paciência, porque demorou 30 anos para acontecer o que aconteceu em Santa Catarina. Então, muito além de oferecer fomento, que eu sei que o governo oferece bastante fomento, é dar condições para que os empreendedores possam criar os seus negócios. E o meu último ponto para fechar, eu passei do meu tempo aqui, meu último ponto para fechar, eu tive pensando um pouquinho, em que o ecossistema do Espírito Santo poderia se espelhar? E, para mim, se vocês forem escolher um ecossistema global, o ecossistema que se parece com o de vocês é o de Singapura. Tá? Porque tem mais ou menos o mesmo volume de habitantes, totalmente baseado em comércio, então vive muito de comércio. O Espírito Santo é um dos principais portos do Brasil, e o governo o governo do Espírito Santo atuou bastante para facilitar o comércio no estado, tá? E isso que eu deixaria para vocês, além de dizer, olha, vamos olhar o capital de risco, o governo pode trabalhar bastante, acredito que Singapura é um bom modelo para vocês. E eu termino a minha fala aqui. Foi um prazer, agradeço, obrigado. Agradeço ao Sandro por aceitar o nosso convite e pela contribuição nesse evento. Para dar prosseguimento e explicar sobre o troféu, convido Robson Moisés, gerente-geral de Tecnologia da Informação, Automação e Inovação Digital da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento, né, muito importante para nós. Eu tenho aqui comigo um troféu, né, uma das réplicas, assim, da réplica, né, um dos troféus que vão ser entregues, né, e ele é muito bonito, por sinal, muito bem feito, foi feito com muito carinho, né, e eu queria falar muito rapidamente sobre a sua concepção, né. A conexão do processo de inovação com a lâmpada, né, que vocês podem ver aqui, é imediata para todos nós, né. A lâmpada representa ideias, representa a liberdade de ter ideias, representa a liberdade de fazer essas ideias brilharem, né? E é exatamente esse conceito, né, que o troféu Inove-se ArcelorMittal de Inovação Digital quer defender e quer levantar, né? O troféu ele foi concebido e construído internamente pelas equipes do Inove-se e pelas equipes das oficinas, né, internas aqui da ArcelorMittal. Foi feito com muito carinho, com muito esmero, né, e eu agradeço demais essas equipes, né, pelo belo trabalho que realizaram aqui na confecção desse troféu. Então, assim, essa lâmpada de inovação, ela é feita de aço, né, naturalmente, né, é o produto da ArcelorMittal, né, o produto base que a gente trabalha, ela é rosqueada em latão e ela está presa a uma base de madeira. Isso contempla a coexistência de diferentes materiais e por que não a gente não dizer que ela também representa diversidade e inclusão, né? Nesse momento que esse tema é tão importante para as nossas empresas, né, e está em pauta, né? Muito orgulhoso, dá muito orgulho de falar disso. Né? Ele representa também a integração, a sustentabilidade, né? E não baseado apenas nos materiais que foram usados, mas nos propósitos, dos valores, na cultura de cada um, né, e de todos. Né, como deve ser um ecossistema sólido. Né, as ideias que iluminam a lâmpada da inovação, né, representada aqui por esses facinhos aqui, né, ela reflete sobre esse fundo transparente, assim como deve ser um processo inovador. Né, deve transpassar sistemas, instituições, para chegar e fazer o bem ao grande beneficiário, né, que é toda a sociedade e cada um de nós também. Né, a gente está inserido nesse contexto.
né, esse fundo transparente, iluminado, né, aqui não só pelo ring light aqui, mas ele representa todos nós, todas as pessoas, né, e se transforma também na base do troféu, né? Afinal, são as pessoas que devem estar no centro de todo o processo de inovação. E é por isso que o nosso mote, né, o mote do programa Inovis de Inovação Aberta é I am real, que significa eu sou real, né, onde as pessoas são o centro desse universo, né, desse universo tecnológico e digital. E dessa forma, então, apresentando o troféu, eu já parabenizo aos vencedores e quero deixar aqui o gostinho para os próximos anos, né, daqueles que não foi dessa vez, mas que tiveram próximos, né, e com certeza a gente gostaria que esse troféu fosse objeto do desejo, né, positivamente falando, para que a gente se desenvolva cada vez mais e que possa conquistá-lo. Né? Então, eu agradeço a todos que estão nesse evento conosco e convido vocês novamente a rever o vídeo do I Am Real. Tá bom? Muito obrigado. Neste mundo em constante transformação, a realidade é aumentada, a visão é virtual, a inteligência é artificial. Em um mundo de user IDs e logins definindo nossas identidades, as conexões são digitais. As informações estão na nuvem. Mas onde realmente estamos? Para entendermos isso, precisamos voltar ao que realmente importa: ser humano. Todos nós somos humanos, físicos e com emoções. Somos reais. Afinal, I am real. Eu sou real. E o que isso significa? Significa que devo me orientar para a criação de valores estratégicos, para gerar resultado. A tecnologia digital me permite gerar resultados para a sociedade e para o nosso negócio. Mas também devo ter ética em tudo que faço. A ética em minhas relações orienta o processo, tendo em vista nossos valores de liderança, qualidade, sustentabilidade e integridade, e nossas diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Trabalharei em novas soluções e preciso ser ágil em encontrar as melhores alternativas. E essa agilidade deve ser acompanhada de segurança e qualidade em todo o processo, respondendo rapidamente aos fatores internos e externos para aproveitar ao máximo todos os recursos e oportunidades à minha disposição. E, finalmente, devo construir um processo menos robusto, mais leve, ou seja, simples e focado naquilo que agregue realmente valor. Eu posso agir, transformar o amanhã. Eu sou ArcelorMittal. Programa Inove-se. Que vídeo lindo, né? Passamos agora para o momento mais especial de hoje, os reconhecidos do troféu Inove-se ArcelorMittal de Inovação Digital. O troféu é uma ação da ArcelorMittal que, assim como o programa Inove-se, tem por objetivo fortalecer os ecossistemas do Espírito Santo e de Santa Catarina. Os destaques foram indicados por representantes do próprio ecossistema. Faremos o reconhecimento dessas empresas e instituições que contribuem para a aceleração da eficiência operacional e somam à inovação digital novos modelos de negócio. E vamos à divulgação do resultado. Na categoria Ambiente de Inovação Grande Vitória, temos Base 27, Findeslab, Tec Vitória Incubadora. E o troféu vai para Findeslab. Na categoria Ambiente de Inovação Externo à Grande Vitória, temos Incubadora do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, Prósperas Incubadora de Empresas, UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E o troféu vai para Incubadora do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Na categoria Empresa Inovação Aberta Grande Vitória, temos o Grupo Águia Branca,
Time Now, consultoria e gestão de projetos, e a Vale. E o troféu vai para Vale. Na categoria Empresa Inovação Aberta, externo à Grande Vitória, temos Imetame, Soma Urbanismo e Suzano. O troféu vai para Suzano. Na categoria Empresa Intraempreendedorismo do Espírito Santo, temos Grupo Águia Branca, Autoglass, Time Now, consultoria e gestão de projetos. E o troféu vai para Time Now, consultoria e gestão de projetos. Na categoria Startup do Ano Grande Vitória, temos Aevo, Dersales e Mogai. O troféu vai para Aevo. Na categoria Startup do Ano, externo à Grande Vitória, temos Frete Rápido, Ola Wolf, Sobamba. E o troféu vai para Frete Rápido. Na categoria Startup de maior impacto na imagem do Espírito Santo fora do estado, temos Olho do Dono, PicPay, Zite. O troféu vai para PicPay. Na categoria Startup de maior impacto social no Espírito Santo, temos Destine Já, Jade e PicPay. O troféu vai para Destine Já. Na categoria Academia Inovação Aberta Científica Grande Vitória, temos IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, e UVV, Universidade Vila Velha. O troféu vai para UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Na categoria Academia, Inovação Aberta Científica, externo à Grande Vitória, temos Instituto Federal do Espírito Santo, Faculdade Multivix e UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. O troféu vai para Instituto Federal do Espírito Santo. Na categoria Academia Inovação Aberta Tecnológica Grande Vitória, temos Instituto Federal do Espírito Santo, UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, UVV, Universidade Vila Velha. E o troféu vai para Instituto Federal do Espírito Santo. Na categoria Academia Inovação Aberta Tecnológica, externo à Grande Vitória, temos o Instituto Federal do Espírito Santo, Faculdade Multivix, Universidade Federal do Espírito Santo. O troféu vai para Instituto Federal do Espírito Santo. Na categoria Proposição de Estratégias de Inovação Espírito Santo, temos FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, Findes Lab e MCI, Mobilização Capixaba pela Inovação. E o troféu vai para MCI, Mobilização Capixaba pela Inovação. Na categoria Ambiente de Inovação de Santa Catarina, o troféu vai para Ágora Tech Park. Na categoria Empresa em Inovação Aberta Santa Catarina, o troféu vai para Engie. Na categoria Empresa Intraempreendedorismo de Santa Catarina, o troféu vai para Clamed Farmácias.
Na categoria Startup do Ano Santa Catarina, o troféu vai para Térmica by Perfil Group. Na categoria Startup, maior impacto na imagem de Santa Catarina fora do estado, o troféu vai para Startup Mundi Game Experience. Na categoria Startup Maior Impacto Social Santa Catarina, o troféu vai para Lifes Hub. Na categoria Academia Inovação Aberta Científica de Santa Catarina, o troféu vai para Universidade Federal de Santa Catarina. Na categoria Academia Inovação Aberta Tecnológica Santa Catarina, o troféu vai para Senai de Santa Catarina. Na categoria Proposição de Estratégias de Inovação Santa Catarina, o troféu vai para a ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Parabéns. A ArcelorMittal parabeniza todos os envolvidos nesse processo e, em especial, aos destaques do troféu. Informo também que os troféus serão entregues aos premiados respeitando os protocolos de saúde e segurança. Para as palavras finais, eu convido Paulo Vanicki, diretor de Finanças, Estratégias e Riscos e Tecnologia da Informação da ArcelorMittal Aços Planos, América do Sul. Boa tarde, Vanicki. Olá, Fabiola, boa tarde, Lincoln, boa tarde a todos. Muito obrigado a todos pela presença. É uma enorme honra para a ArcelorMittal Brasil, nosso segmento de aços planos, estarmos aqui desenvolvendo esse troféu, que é um reconhecimento para toda a comunidade, para todo o ecossistema capixaba e catarinense. A gente sabe que a gente tem outras influências no Brasil, principalmente também no nosso segmento de aços longos, mas a gente quis fazer algo mais focado aqui no nosso segmento, e nas regiões que a gente mais atua na nossa segmentação de aços planos, né? Então, mais uma vez, a gente agradece bastante. Lembrando que foi o primeiro ano do Inovis, o nosso programa de inovação digital, um ano super difícil, um ano que, de fato, a inovação digital nos cobrou uma performance diferenciada, uma performance que ninguém imaginava quando a gente criou o programa, inaugurou o programa lá em outubro de 2019, e de lá para cá a gente nunca realmente imaginava que iria acontecer tudo que aconteceu, né? A gente estando basicamente forçado a se ausentar das nossas atividades, poucas pessoas nas operações, muita gente em casa, muita gente afastada da forma normal, usual de se fazer os negócios, o trabalho, as atividades, os processos. Então, tudo isso fez com que, de fato, a gente tivesse que nos alicerçar numa plataforma tecnológica completamente diferente, que apesar da gente ter ainda tudo de uma maneira já, eu diria, conhecida, nunca era utilizada, nunca tinha sido utilizada com toda essa potencialidade, toda essa proporção, né? Então, a gente, de fato, teve que se ambientar nessa nova situação, nessa nova circunstância. Então, eu acho que o programa veio em bom momento, apesar de sermos muito honestos aqui em saber que não era a nossa ideia termos toda essa parafernália que suportasse a gente nesse momento, né? Então, acho que essas são os primeiros pontos de reflexão. Eu queria colocar também uma luz ainda mais na questão da concepção do troféu. Eu acho que o Robson colocou bem a questão de o conceito que está por trás do troféu, principalmente a questão da diversidade de materiais, a diversidade que também a gente tem que ter nas nossas ideias, na criatividade. Mas eu vi também durante aí, eu estava ligado aqui no YouTube também, e vi algumas pessoas colocando que as pessoas, de fato, devem estar no centro de todo e qualquer programa de inovação. E o nosso não é diferente, nós desde o início sabíamos que não há inovação
não há tecnologia utilizável se a gente não traz a pessoa por trás, o ser humano por trás disso tudo, criando, entendendo quais são as necessidades, né, quais são as dores do ecossistema, quais são as dores da comunidade, da sociedade, de forma que a gente pudesse entender e tentar criar soluções, né? Eu acho que esse é o grande objetivo final disso tudo. Então, mais uma vez, a gente coloca no nosso programa as pessoas no centro de tudo, e não diferente disso que a gente criou essa campanha do I Am Real, né, do Eu Sou Real, justamente trazendo esses 4 elementos de criação de riqueza, de criação de resultados sustentáveis, obviamente, com fundamento ético, com toda a questão da agilidade que é inerente às questões dos processos de inovação, né? Precisa ser algo que precisa ser lean, leve. Então, eu acho que essas 4 letrinhas misturadas nos dão um pouco desse conceito que a gente precisa absorver enquanto pessoa para trabalhar num ambiente em que a inovação ela deve ser caracterizada, né? Então, acho que essa é o grande mote desse programa, do nosso programa como um todo, trazendo a pessoa para o centro. Eu queria também confirmar com a criação, após um ano e com a criação desse troféu, mas confirmar aqui com vocês 4 grandes objetivos que a gente sempre teve no nosso programa, que o primeiro é acelerar as entregas de resultados tangíveis, né, de resultados reais. Acho que esse ano não foi, como eu comentei no início, a gente não conseguiu entregar todos os resultados do negócio como a gente imaginava e concebia logo no início do programa, nos primeiros 12 meses, mas nós entregamos alguns resultados que a gente não imaginava, parceiros que a gente não tinha exatamente uma relação inicial, mas principalmente no aspecto da saúde, né? Nós entregamos fantásticos resultados em relação à pandemia, principalmente nos aspectos tecnológicos que vieram com a inovação, associados à questão da nossa prevenção à saúde, ao lidar aos tratos e aos protocolos de saúde que a gente tinha que fazer, que a gente não tinha elementos para isso concebidos antes, né? Então, acho que, do ponto de vista dos resultados em si, essa foi uma grande entrega, apesar de outros resultados que a gente teve para o nosso negócio também, mas a gente não tinha esse compromisso inicial concebido no início do programa. Um outro ponto que é importante e que a gente vem trabalhando nisso durante esse primeiro ano foi a gente ser agentes de mudança cultural e mudança de modelo mental. A inovação digital, por natureza, traz essa cobrança, traz esse desafio, nos coloca sempre em condição de sermos, de fato, desafiados por essa questão de que a gente precisa mudar o nosso modelo mental e precisamos trabalhar em ser agentes dessas mudanças, né? Então, a gente não pode ficar parado, as coisas não caem, não são construídas, não caem na nossa cabeça por nada, precisamos chacoalhar essa árvore. Então, acho que esse é o conceito que está por trás disso tudo, e a gente vem trabalhando nessas ideias, tem muita coisa ainda por acontecer, né? Uma outra questão também importante é associar a inovação à nossa marca. A ArcelorMittal sempre teve essa associação desde que a gente começou nossa startup lá em 83, ainda como Companhia Siderúrgica de Tubarão, mas o fato é que a gente vem associando tecnologia e inovação de uma maneira bem compreensiva, bem aberta, mas o fato é que a inovação digital era algo novo, né? Então, a gente precisava fazer também esse link, esse foco ainda maior para os nossos negócios. Então, acho que o programa Inovis veio também com essa caracterização e trazer, junto com demais atores do nosso ecossistema capixaba, toda essa parafernália de elementos e processos, né? E, finalmente, também fortalecer o próprio ecossistema em si. A gente viu aqui a quantidade de troféus, de premiações, de empresas que trabalharam, que nem todas ganham, mas todas são reconhecidas pela inovação, pelo trabalho que foi feito, pela dedicação, pelo comprometimento, pelo engajamento às causas, que, na verdade, não são causas pela inovação em si, inovação é um meio que a gente sempre colocou aqui na nossa empresa, nossa organização, que se a gente imaginar que inovação digital vai ser um fim em si mesmo, nós vamos errar. Nós vamos usar e precisamos usar a inovação digital para acelerar a consecução dos nossos objetivos estratégicos do nosso negócio.
né? E que esses objetivos estratégicos, por natureza, precisam ser fundamentados em 4 grandes elementos, já foi falado, inclusive, no vídeo, que é a qualidade, a liderança, a sustentabilidade e a integridade em tudo que a gente faz. Então, tudo que a gente vai usar aqui para fazer inovação digital ou qualquer outro tipo de inovação, seja tecnológica, seja de processo, seja inovação, inclusive, mental, ela vai focar nesses 4 elementos para que a gente atinja os nossos resultados, os nossos objetivos estratégicos do negócio. Tá? Então, eu acho que com essas palavras eu encerro. Eu gostaria de reforçar aqui, eu acho que o Sandro colocou bem a questão das universidades, academias, e com esse ponto eu queria, porque a academia na educação é o começo de tudo. Então, eu queria também fazer uma menção honrosa, apesar de não ter levado premiação pelo primeiro lugar, mas esteve presentes nas nossas pesquisas e nos nossos trabalhos aqui, de forma bastante intensa. Eu vou citar aqui a Universidade de Vila Velha e a Multivix, que foram 2 parceiras também muito importantes no nosso programa. Então, aqui fica também o nosso reconhecimento, apesar de não terem sido premiadas no primeira colocação, que foi uma eleição a partir de atores do ecossistema, então nós não absolutamente fizemos qualquer tipo de modificação nos resultados, né? Enfim, então, muito obrigado novamente, agradecemos a toda a companhia, a todos os nossos parceiros internos, nossos colaboradores, nosso público gerencial, a nossa diretoria, todos que colaboraram e que não só acreditaram, mas confiaram no nosso programa, e que ainda é um menininho, né, um bebezinho, 1 aninho só, então tem muita coisa para frente, e que a gente acredita que a gente vai dar muitos frutos aí, e muitas alegrias para a nossa sociedade capixaba, para a nossa empresa, para os nossos colaboradores, enfim, para todo o ecossistema. Tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima tarde, um ótimo final de tarde, que fiquem com Deus e com muita saúde e segurança para todos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Banique, pelas suas palavras. E caminhando para o encerramento do evento, informo que vocês podem encontrar mais informações sobre o programa Inove-se no site brasil.arcelormittal.com e na página do programa no LinkedIn. Agradecemos a sua audiência e desejamos uma ótima tarde. Até a próxima!